Fala galera, eu sou o Moa e classificação para o GP da Arábia Saudita acabou de acabar e com pimenta, com coisa boa e para corrida, porque na classificação tivemos coisas inesperadas. Então bora nesse episódio aqui de hoje falar tudo que rolou na classificação para o GP da Arábia Saudita em Jeddah. Tivemos surpresas nessa classificação para o GP da Arábia Saudita lá em Jeddah 2023 da Fórmula 1. A mais impressionante delas foi com o nosso atual campeão da Red Bull, Max Verstappen, acabou saindo no Q2 nessa classificação. Mas a gente vai falar com um pouco mais de detalhes do que aconteceu. Vamos começar falando do Q1. O Q1, para variar, né, teve vários carros batendo ou perdendo volta, porque acabaram saindo ali de traseira nas curvas rápidas. Na verdade, em algumas das 27 curvas que tem no GP da Arábia Saudita. O Alonso e o De Vries logo no começo ali do Q1 já rodaram, já perderam aí o controle do carro em algumas curvas ali, mas ainda bem que não aconteceu nada, que eles não foram pro muro, né? E aí teve uma bandeira amarela ou uma bandeira vermelha. Eles rodaram ali, vacilaram em algum momento, mas eles conseguiram continuar na pista e fazer as voltas rápidas. Porém, não foi a mesma coisa que aconteceu com o Lando Norris. Faltando uns 8 minutos para acabar o Q1, o Lando Norris estava numa volta rápida e na última curva, na curva 27, que é uma curva em U, bem fechada para a esquerda, antes do retão da largada ali, né, do retão principal da pista, Lando Norris bateu no muro. E ele não estava numa curva muito fechada, não é de uma velocidade tão alta, né? Foi um vacilo do Norris mesmo. Só que essa batida no muro não foi uma batida muito brusca, foi uma batida de leve, mas esse de leve para a Fórmula 1 já é bastante, né? As partes ali do carro em alguns locais são muito sensíveis e deu ruim. Lando Norris foi pro box, tinha feito uma voltas muito ruins ainda, ele foi pro box, não deu tempo de voltar até terminar o Q1. Lando Norris fica no Q1 por causa dessa última vacilada na última curva lá em Jeddah. Depois disso, mais batida, né? Logan Sargeant da Williams também vacilou numa curva e foi pro muro. Só que ainda bem, teve uma bandeira amarela no setor que ele bateu, mas ainda bem, não aconteceu nada demais com uma bandeira vermelha. E ainda bem que ele conseguiu levar o carro para os boxes. Pelo menos não teve que parar a corrida, bandeira vermelha e tudo mais. Ele ainda conseguiu levar para os boxes. Ele bateu faltando uns 4 minutos para acabar o Q1. E acabamos o Q1 com duas grandes surpresas. A Haas não só passou do Q1, como teve o Hülkenberg em sétimo e o Magnussen na 13ª colocação. Os dois carros da Haas passando para o Q2 e olha só a Haas. A Haas que a gente comentou que todo mundo esperava que ia ser uma equipe que ia brigar lá pro fundo, parece que é uma equipe de meio de pelotão sim para essa temporada, os dois pilotos indo pro Q2. Os pilotos aí que acabaram saindo no Q1 foram Tsunoda mal nesse começo de temporada, assim como a AlphaTauri. O Albon acabou saindo com a Williams. Falando na AlphaTauri, olha ela de novo aqui com o De Vries. Lando Norris acabou saindo, como a gente comentou, por causa daquela batida na última curva, problemas do carro. E o Logan Sargeant, que também bateu, que a gente acabou de comentar, ficou na última colocação. Olha só, 2 carros da AlphaTauri, 2 carros da Williams lá no final do pelotão. Sem dúvida, por enquanto, uma decepção para a Williams, que fez um GP do Bahrein muito bem. Agora já está saindo no Q1 em Jeddah. E o Lando Norris, né? A McLaren ainda com... dessa vez não foi problema do carro, foi problema do Lando Norris que acabou errando. E fomos pro Q2 com os 15 pilotos aí na pista e no meio do Q2 tivemos um problema na transmissão do carro do Max Verstappen. Max Verstappen que não tinha aberto a sua volta rápida ainda, na verdade ele tentou abrir a sua volta, acabou deixando quieto ali, que encontrou um tráfego ali no meio do caminho. E quando ele pela segunda vez foi abrir a sua volta rápida, o carro deu ruim. Parece que foi o Max Wilson, até falou na transmissão na F1 TV e na Band, que parecia que tinha sido um problema na transmissão e realmente foi confirmado, né, um problema na transmissão. Pelo menos até agora a gente não sabe o que os mecânicos ali da Red Bull vão falar, analisando com mais detalhes hoje, né, o que aconteceu no carro do Verstappen. Porém, o Verstappen não tinha aberto uma volta rápida e aconteceu o quê?
ele ficou no Q2, mas a gente sabe, né? O Verstappen provavelmente, pelos treinos que ele vinha tendo, ele ia conseguir essa pole, e foi um azar, vamos dizer assim, né? O carro acabou quebrando aí no meio da sua volta rápida, ele acabou ficando no Q2. E o Norris decepcionou com a McLaren ficando no Q1, no Q2 o Piastri mandou bem, teve uma volta muito boa e se classificou para o Q3, dando um gás para a McLaren, né? Porque, na verdade, o Piastri fez o contrário do que aconteceu no Bahrein. Ele acabou abandonando, o Lando Norris se classificou bem. Aí agora aconteceu o contrário em Jeddah. O Lando Norris ficou no Q1 e ele agora está se classificando bem. Ele conseguiu fazer uma volta boa e ir para o Q3. E quem ficou em primeiro no segundo, né, na segunda parte da classificação no Q2, foi o Sérgio Pérez. E os 5 pilotos que acabaram ficando aqui no Q2, não se classificaram para o Q3, foi o Hülkenberg, o Guan Yu Zhou, o Magnussen, o Bottas e o Verstappen. Então, olha só que como tá seguindo, né? Os 2 carros das equipes estão ficando. Lá no Q1 a gente falou que os 2 carros da AlphaTauri, os 2 carros da Williams ficaram no Q1, fora ali o Norris com a McLaren. Agora no Q2, 2 carros de 2 equipes também fizeram a mesma coisa. Os 2 carros da Haas ficaram aqui no Q2, Hülkenberg e Magnussen, e os 2 carros também da Alfa Romeo ficaram aqui no Q2, que foi o Guan Yu Zhou e o Bottas, fora o Verstappen que a gente acabou de falar, que ele ficou, né? Vamos ser bem sinceros, ele só ficou porque deu ruim no carro, senão ele ia pro Q3. E indo pro Q3, a gente teve um Q3 de muitas trocas de posições, muitas voltas muito boas dos pilotos, que é normal pro Q3, né? Só que no finalzinho ali do Q3, o Stroll o Pérez já tinha feito a sua melhor volta, Leclerc tinha feito sua melhor volta, estava em segundo, e o Alonso já tinha feito a sua melhor volta, também estava na terceira colocação, e o Stroll ali nos últimos segundos estava fazendo uma volta. De repente, o Stroll fez o melhor primeiro setor. A gente falou, ué, será que o Stroll vai conseguir a pole? Depois, no segundo setor, ele fez não o melhor setor do Q3, mas o seu melhor segundo setor ficou verdinho ali. Aí todo mundo parou e ficou olhando, caraca, será que o Stroll vai ser pole? Meu Deus do céu. Só que aí fomos iludidos por tempo suficiente, porque no terceiro setor o Stroll foi horrível, fez um setor amarelo, o pior setor dele. Então aí ele acabou ficando em quinto. Então, na verdade, na posição que a gente já esperava, pela Aston Martin tá bem. Mas sem dúvida foi um momento ali que todo mundo ficou, você também, né? Todo mundo ficou olhando pra TV. Pô, será que o Stroll vai ser pole? Mas só iludiu a gente nos 2 primeiros setores. Depois disso, o Leclerc tem um ótimo quali. Leclerc ficou na segunda colocação. Lembrando que ele ficou em segundo lugar no quali, mas amanhã na corrida de domingo, Leclerc vai largar na 12ª colocação. O motivo é que ele tá usando a terceira central eletrônica do carro, só podem usar 2 por ano, então ele tomou 10 posições de punição. Então ele terminou em segundo quali hoje, amanhã ele larga em 12º. E para fechar, né, o pole position foi Sérgio Pérez pelo segundo ano seguido. No ano passado em Jeddah, ele fez a melhor volta de 1:28.2, também conseguiu a pole, e esse ano ele foi um pouquinho pior que a sua própria pole do ano passado, ele fez 1:28.265, e esse é o grid pelo menos é o grid da classificação, né? Lembrando que amanhã o grid de largada vai ter uma modificação pelas 10 punições que o Leclerc vai levar. Então, Sérgio Pérez ficou em primeiro no quali, Leclerc em segundo, Alonso em terceiro, Russell na 4ª colocação, o Sainz na 5ª, o Sainz ainda terminou muito bem, o Stroll na 6ª colocação ali. Na hora que eu falei ali do Stroll, que ele terminou a volta dele e ficou em 5º, foi naquele momento, mas no final da classificação ele acabou ficando na 6ª. O Ocon, olha só a Alpine, o Ocon que teve um monte de punição lá no Bahrein, se classificando muito bem em 7º. Hamilton na 8ª colocação, muito mal, gente, muito mal essa Mercedes, que vem sendo pivô de notícias durante toda a semana, todas essas semanas aí. É o Hamilton que fala uma coisa, é o Toto Wolff que fala uma coisa. É uma loucura as notícias da Mercedes. Então o Russell se classificou bem em 4º, porém o Hamilton mal
na 8ª colocação. Piastri, que foi a salvação da McLaren aqui para essa classificação, já que o Norris ficou lá no Q1. Piastri ficou em 9º. E o Gasly, que teve um ótimo GP do Bahrein, uma ótima corrida de recuperação, na 10ª colocação. E depois foi o que a gente já comentou os pilotos que saíram do Q2 e do Q1. E o Leclerc vai largar na 12ª colocação. São 2 carros rápidos e 2 pilotos muito bons largando lá de trás. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vai ser uma corrida, pelo menos nas primeiras voltas ali, em uma boa parte da corrida, ou no primeiro stint, né, de pneus, vai ser muito disputada nesse meio do fundo do pelotão ali, porque esses 2 carros, Verstappen e Leclerc, vão querer ficar ultrapassando e indo para frente, e eles têm carro para isso, e carros melhores, e eles também guiam melhor que os pilotos que estão ali nesse meio do pelotão na frente deles. Então, a largada e o começo da corrida, não tenha dúvida de que vai ser muito legal. Uma outra coisa é o Pérez, né? O Pérez, que é um grande piloto de corridas de rua. Toda corrida de rua o Sérgio Pérez acaba mandando muito bem. Com certeza ele ia ficar na 2ª colocação se o Verstappen não tivesse quebrado, né? Mas como o se é uma coisa hipotética, vamos trabalhar com os fatos, que foi o que aconteceu. Sérgio Pérez larga na pole e ele, por mandar muito bem em corridas de rua, tem tudo para ganhar essa corrida, o Sérgio Pérez. Tudo bem que do lado dele ali vai vir o Alonso, lembrando que amanhã o Alonso larga em 2º por causa das punições do Leclerc. Então o Alonso em 2º e o Russell em 3º, já vem o Sainz ali na 4ª, todo mundo colando ali no Sérgio Pérez, mas o Sérgio Pérez, vamos ser bem sinceros, tem tudo para vencer esse GP da Arábia Saudita, mas muita coisa pode acontecer. Nas prévias a gente comentou aqui, GP da Arábia Saudita tem muito muro e curvas muito rápidas. A média de tempo que os pilotos ficam com o pé no máximo ali do acelerador é em 72% da pista, é pé embaixo. Então uma pista muito rápida, com muita curva rápida e muito muro. Então vocês viram principalmente no Q1, teve muitos pilotos batendo, quase... foi raridade não ter tido uma bandeira vermelha, pra te falar a verdade, viu? Ainda bem que não teve, porque é parar a corrida e tudo mais, mas foi uma raridade. E mesmo assim tivemos algumas bandeiras amarelas com pilotos rodando, por exemplo, o De Vries, o Sargent, o próprio Alonso rodou em um momento na pista ali. Então, a chance da gente ter safety car nessa corrida é muito alta. Por isso que eu falei, o Pérez tem tudo para ganhar, mas a gente sabe que tudo pode acontecer, né? A gente esperava que o Verstappen ia sair hoje? Ninguém esperava que ele ia sair no Q2 por problemas no carro. Então, tudo pode acontecer na corrida e, além de tudo, pode ter safety car, os carros ficarem colados e aí a largada do safety car é na reta da própria largada da corrida. E é um retão muito longo. Então, nesse retão, podem ter várias ultrapassagens, além de ser uma zona de DRS. Vamos ver, tô bem empolgado, mas Pérez já sai como favorito por estar na pole e o Alonso tá do lado dele, viu? Fernando Alonso também tá entre os favoritos aí para vencer essa corrida. Imagina só, a última corrida que o Alonso venceu foi em 2012 pela Ferrari, gente. Meu Deus do céu! Imagina 10 anos, 11 anos depois, o Alonso acabar vencendo uma corrida. Eu acredito que ele vai vencer pelo menos uma esse ano, mas talvez já aconteça aqui na Arábia Saudita. E é lógico, né? Depois do GP, a gente vai trazer um episódio aqui falando de tudo que aconteceu. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like para fazer com que ele chegue a mais pessoas. Não se esqueça de olhar aqui embaixo, ver se você está inscrito, ver se você segue o Reaceleração. Se não estiver seguindo ainda, clica aqui para se inscrever, para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!